TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 17 de março, e você vai ver a seguir. Celebração em ação de graças marca o início das comemorações pelo aniversário de Petrópolis. Homenagens marcam o aniversário de 183 anos de Petrópolis. Eleição define realeza da Bauerfest 2026. Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos à GRI. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a missa em ação de graças pelos 183 anos de Petrópolis foi celebrada na manhã desta segunda-feira na Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico da cidade. Como foi falado ontem, a cerimônia religiosa abriu a programação oficial de aniversário da cidade imperial e reuniu fiéis, moradores e também autoridades. A celebração é uma das tradições do aniversário da cidade e marca um momento de fé e agradecimento pela história de Petrópolis. A missa foi celebrada pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela Amado, e contou com a presença de vereadores, secretários de governo e também do prefeito Ingo Rames. Mas eu sei que muitas crianças virão a Petrópolis. Muitas delas não têm o carinho que aqueles têm, mas a gente deve isso às novas gerações. E uma coisa é certa, se Deus trouxe Petrópolis até hoje, 183 anos, vai trazer muito mais do que toda a cidade no coração de Deus. Por isso, Petropolitano de nascimento de coração faz diferença. São 183 anos de história, é a terceira data que eu passo aqui como na função de prefeito, então é um orgulho enorme estarmos aqui hoje. Então, como o bispo bem mencionou, a cidade seja sempre abençoada, que Deus possa nos proteger sempre, essa cidade de muita fé, de muita resiliência, de muita força, e a gente pede sempre a Deus que possa nos proteger cada vez mais. Durante a missa, os participantes recordaram a trajetória do município e a importância das tradições que fazem parte da identidade petropolitana. Parabéns à nossa cidade, a nossa casa é nosso presente de Deus. E que cada uma de nós, nas intenções que trouxe a missa, saiba que esse Deus que nos ama tanto, que nos colocou juntos, esse Deus nos abençoa, nos protege. A missa marcou ainda o início das homenagens que fazem parte da programação oficial do aniversário. E além da missa, o aniversário de Petrópolis foi marcado por homenagens a figuras históricas como o Major Frederico Queller, Dom Pedro II e Santos Dumont. E nossa equipe esteve presente nas celebrações realizadas na manhã desta segunda-feira. As homenagens começaram logo após a missa de celebração do aniversário de Petrópolis. Por volta das 10h30 da manhã, o Major Júlio Frederico Queller foi homenageado na Praça Princesa Isabel, ao lado da Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico. Queller foi uma figura importante para o Brasil, especialmente para a cidade de Petrópolis. Um dos principais, se não o principal personagem para a nossa cidade ter sido construído e chegar a ser o que é hoje, essa cidade tão maravilhosa, com toda a sua arquitetura, e Queller foi quem deu o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Então essa é uma homenagem mais do que justa, que todos nós temos esse agradecimento. Queller teve papel crucial na colonização não só de Petrópolis, mas também da região serrana do Rio de Janeiro. Ele foi nomeado por Dom Pedro II como administrador da criação da colônia de Petrópolis, e por isso foi o responsável por planejar a
urbanização da cidade, organizar lotes para os colonos e supervisionar a construção de edificações e das primeiras vias de Petrópolis. Todo o trabalho de topografia realizado por Frederico Queller foi o que deu início ao traçado urbano original de Petrópolis. A gente nunca pode esquecer da história, né, da participação de Queller. Nosso município, como você disse, planejou toda a cidade. E apesar disso, até hoje nós não temos nossos bairros definidos, temos distritos e agora, após muito estudo, muito participação também do Instituto Histórico, 29 de junho, várias entidades, nós conseguimos definir agora os bairros do nosso município. Posteriormente, Dom Pedro II foi homenageado na própria Praça Dom Pedro. No local, aconteceu o tradicional corte do bolo de aniversário de Petrópolis. O momento foi marcado por muita festa por parte dos petropolitanos. O prefeito Ingo Rames, que prestou as homenagens tanto para Queller quanto para Dom Pedro, destacou a segurança da cidade de Petrópolis. Então a gente está aqui feliz comemorando a data de hoje. Como nós mencionamos aqui agora há pouco, a gente tem o privilégio de poder andar com o celular na rua no dia de hoje. Realmente é fato que a gente precisa comemorar. Os 183 anos de Petrópolis reforçam um papel fundamental como cidade imperial na história do Brasil. O imperador Dom Pedro II fundou Petrópolis para ser o refúgio de verão, buscando um clima mais ameno do que o do Rio de Janeiro. Outra figura de extrema relevância não só para Petrópolis, mas para o mundo, o aviador Santos Dumont, também foi homenageado por representantes da prefeitura. Na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, o executivo iniciou a celebração dos 120 anos do primeiro voo do 14 bis, avião construído por Santos Dumont. Digamos assim, com a notoriedade de Santos Dumont no mundo, ele escolhe em visitar Petrópolis por influência da princesa Isabel, que já estava no exílio, em 1914, e constrói essa casa em 18. Então vamos pensar que dentro da importância dele para o mundo, ele poderia escolher qualquer lugar para construir a casa, mas ele escolhe Petrópolis. Além disso, a casa de Santos Dumont, chamada de A Encantada, não tem cozinha. Isso porque, de acordo com o diretor do local, Cláudio Gomide, desde 1914 ele frequentava Petrópolis e se acostumou com o serviço de restaurante de um hotel, onde hoje funciona a Universidade Católica de Petrópolis. Ele pegava o telefone, ligava para o hotel e o hotel mandava aqui para ele. Então a gente brinca de que era a primeira iniciativa de um delivery. Ele tem a mesa de refeição, o restaurante trazia, servia a ele a francesa. Então é uma coisa muito excêntrica para uma época, mas que é muito significativa nos dias de hoje. Dando continuidade à programação do aniversário de Petrópolis, a eleição da realeza da Bauerfest 2026 movimentou o Palácio de Cristal na tarde de ontem. O concurso escolheu a rainha e as duas princesas que vão representar a tradicional festa do colono alemão, uma das principais celebrações culturais da cidade. As candidatas participaram de um desfile e foram avaliadas por uma banca de jurados em critérios como beleza, simpatia, elegância, traje típico e conhecimentos sobre a cultura germânica. A escolha da realeza é uma tradição da Bauerfest e marca o início dos preparativos para a festa, que movimenta a cidade todos os anos. A realeza eleita terá a missão de representar a Bauerfest ao longo do ano, participando de eventos e ações de divulgação da festa, que é uma das mais importantes do calendário cultural da cidade. Depois do desfile e da avaliação dos jurados, o resultado foi anunciado no palco do Palácio de Cristal. Anne Bauer, de 32 anos, foi eleita rainha da Bauerfest 2026, seguida por Lívia Ezequiel, de 19 anos, que conquistou o título de primeira princesa, e Tainá Matos, de 31 anos, que foi escolhida como segunda princesa. As três agora assumem o papel de embaixadoras da tradição alemã em Petrópolis. Eu acho que assim, o mínimo que dá para trazer é realmente muita emoção, porque esse é meu 4º ano tentando. Eu já tentei várias vezes e eu não tinha ficado sequer nas finalistas anteriormente. E aí é a primeira vez que eu pego o pódio, não apenas pegar o pódio, mas como rainha. Então é algo que
é inenarrável, é uma sensação muito difícil de explicar, mas é uma emoção muito grande, é um orgulho. A primeira princesa da Bauerfest, Lívia Ezequiel, conta que ficou surpresa com o resultado do concurso. Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido e a emoção foi ainda maior ao ser a primeira a ter o nome anunciado no palco. Eu já participo da Bauer em outras coisas, né, sem ser da realeza, há muitos anos, porque tem a ver com a minha família, sou descendente, a gente tem toda uma história por trás disso. Agora, fazer parte da realeza não passava na minha cabeça. Eu me inscrevi ano passado no concurso, participei, fiquei entre as finalistas e aí esse ano eu ganho como primeira princesa. É muito emocionante, eu estou muito feliz, de verdade. Já a segunda princesa da Bauerfest, Tainá Matos, destaca a importância de honrar e representar a trajetória germânica, que é tão presente na história de Petrópolis. Olha, foi muito emocionante, é a primeira vez que eu estou participando do concurso de realeza e é uma honra estar aqui à frente, né, como segunda princesa, representando toda a trajetória germânica e essa cultura linda que é tão viva em nossa cidade. A Bauerfest celebra as tradições dos colonos alemães que ajudaram a construir a história de Petrópolis. A festa reúne música, dança folclórica, gastronomia típica e atrai milhares de visitantes todos os anos para a cidade imperial. E a expectativa para a edição deste ano é atrair ainda mais turistas. Tivemos um público recorde ano passado, com mais de 500 mil visitantes. A expectativa é que nós possamos com certeza ultrapassar esse público nesse ano, visto que nós já começamos a programar a Bauerfest com muita antecedência. As reuniões sobre a festa com todos os envolvidos já começaram desde janeiro, final de janeiro. Então nós temos uma expectativa muito grande para isso. Com a realeza definida, cresce a expectativa para mais uma edição da Bauerfest em Petrópolis. E para a rainha eleita, o momento marca o início de uma experiência que promete ser especial. A realeza que foi eleita, as meninas são lindas, elas falam muito bem, elas estão muito preparadas, os grupos de dança estão o ano inteiro treinando, então os grupos vão estar presentes. A gente vai poder trazer essa alegria do palco, essa alegria da festa para todo mundo que estiver presente. Então eu tenho certeza que a festa da Bauerfest 2026 vai ser algo inexplicável, vai ser imensa. E ainda falando aqui sobre a cidade imperial, o governo do estado prorrogou mais uma vez o prazo para que as empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis realizem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRI. O anúncio foi feito na última semana pelo governador Cláudio Castro, ao lado do secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. O Reconstruir Petrópolis, programa que gerou esses empréstimos, concedeu na época valores entre 50 e 500 mil reais às empresas da cidade, com parcelamento sem juros com até 60 meses para pagar, totalizando mais de 207 milhões de reais investidos para alavancar a retomada da economia petropolitana após a tragédia. A gente sabe que muita gente que passou por aquela tragédia, que passou por aquela dificuldade, ainda não conseguiu, até hoje, se recuperar completamente. Muitas vezes a gente fala somente da tragédia, mas a gente esquece que toda hora, infelizmente, Petrópolis ainda passa pelos problemas que causam as chuvas. Com a situação em mente, em 2023, o secretário Bernardo Rossi propôs a ampliação do prazo de pagamento da AGRI, medida que foi aprovada pelo governo do estado. Essa ampliação foi renovada 2 vezes, em 2024 e 2025. E agora, em 2026, o governador confirmou que uma nova ampliação está sendo realizada a pedido do secretário. Ele disse que chegou a ele o pedido dos empresários de Petrópolis que nós pudéssemos prorrogar por mais um ano o não pagamento do empréstimo feito pela AGRI. Eu consultei a Procuradoria e isso é completamente possível. Esse adiamento funciona indiretamente como um auxílio financeiro às empresas, visando dar fôlego à recuperação econômica do município e a preservar aproximadamente 15 mil postos de trabalho. Para que essa recuperação econômica possa fazer e as pessoas tenham condições de pagar essa dívida com a AGRI, com certeza vai ser extremamente importante para quem gera riqueza, quem gera emprego e quem gera cidadania na cidade de Petrópolis. Mais essa vitória, mais essa conquista para quem gera emprego e, em especial, também
para manter e cuidar dos empregos da nossa cidade. Vale destacar que essa medida beneficia padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, autopeças, óticas, empresas de produtos hospitalares, confecções, metalurgias, cervejarias, indústrias têxteis, escritórios de contabilidade, pousadas, ou seja, empresas de diversos segmentos que juntas empregam milhares de petropolitanos. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar apreende carro e R$14 mil em dinheiro no bairro Retiro, em Petrópolis. Polícia Civil fecha ferro velho clandestino na posse e prende responsável. Polícia Militar prende 5 suspeitos por tráfico de drogas em 3 rios. Polícia apreende 8 fuzis em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. Mutirão Nacional oferece condições especiais para renegociação de dívidas com bancos. O governo do estado já renegociou mais de R$1 bilhão em débitos de ICMS por meio do Refis RJ. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha. Agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Policiais militares do 26º Batalhão apreenderam um veículo e R$14.500 em dinheiro durante um patrulhamento na comunidade do Neylor, no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. O motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia um patrulhamento na manhã desta segunda-feira, quando percebeu que o motorista de um veículo modelo Chevrolet Onix Sedan apresentou comportamento suspeito. Ainda de acordo com os agentes, o homem tentou desviar do trajeto e quase colidiu contra uma mureta. Durante a revista no interior do carro, os policiais encontraram uma sacola com R$14.500 em dinheiro dentro do porta-luvas. Após questionamentos, o condutor afirmou que poderia comprovar a origem do valor. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, para prestar esclarecimentos, enquanto o veículo e o dinheiro ficaram apreendidos para análise da autoridade policial.
E policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava realizaram uma operação na posse e fecharam um ferro velho clandestino. O homem responsável pelo local foi preso em flagrante por funcionamento irregular e suspeita de crime ambiental. Na tarde de segunda-feira, agentes da 106ª Delegacia de Polícia realizaram buscas em um imóvel na posse em Petrópolis, onde funcionava um ferro velho clandestino. No local, os policiais identificaram um homem que se apresentou como responsável pelo espaço. Ele informou que alugava o terreno há cerca de um mês para um outro homem e afirmou também ser o proprietário dos veículos que estavam no pátio, alegando que os adquiriu após a venda de um imóvel. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o estabelecimento não possuía estrutura adequada para o descarte de resíduos provenientes da atividade. Também foram encontradas peças automotivas próximas a um córrego, o que configura crime ambiental. Questionado sobre o alvará de funcionamento, o responsável informou não possuir autorização municipal. Ele também não apresentou documentação que comprovasse a origem dos veículos encontrados no local. Diante das irregularidades, a perícia técnica foi acionada para avaliar as condições ambientais e estruturais do ferro velho. O responsável foi conduzido para a delegacia e preso em flagrante. As investigações continuam para apurar possíveis responsabilidades e a origem dos veículos. Ainda falando sobre ocorrências policiais, policiais do 38º Batalhão prenderam 5 suspeitos por tráfico de drogas no bairro Cantagalo, em Três Rios. A ação aconteceu após informações do setor de inteligência da corporação, que apontavam a atuação de criminosos vendendo entorpecentes na Travessa Augusto Leal Carvalho, local já conhecido como ponto de venda de drogas. Quem tem mais informações sobre o caso é a repórter Evelyn Carvalhais. Equipes do GAT 1 e 2, com apoio da equipe reservada, monitoraram uma área que já é conhecida como ponto de venda de drogas, na Travessa Augusto Leal Carvalho, no bairro Cantagalo. Identificaram uma movimentação típica do tráfico, com suspeitos atuando na vigilância do local e outros acompanhando possíveis usuários. Durante a abordagem, um homem conseguiu fugir para uma área de mata, mas 6 pessoas foram abordadas e uma delas, inclusive, havia acabado de comprar drogas. Nas buscas no ponto de venda, os policiais apreenderam 43 buchas de maconha, 26 bolas de skunk, 12 pinos de cocaína e R$10 em espécie. Os suspeitos foram conduzidos para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde o caso foi registrado. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. A Polícia Militar apreendeu 8 fuzis e prendeu 9 criminosos em menos de 24 horas em 2 operações realizadas na Baixada Fluminense e na região metropolitana do estado. As ações aconteceram entre a manhã de domingo, dia 15, e a madrugada de segunda-feira, dia 16, nos municípios de Duque de Caxias e Niterói. Na madrugada de segunda-feira, em Niterói, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar prenderam 5 criminosos e apreenderam 4 fuzis calibre 5.56, além de uma pistola .45, carregadores e munições. A ação foi realizada no complexo do Fonseca e um dos presos foi identificado como Nem Rato, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho na região. Já na manhã de domingo, em Duque de Caxias, policiais do 15º Batalhão prenderam 4 criminosos e apreenderam mais 4 fuzis, carregadores e dezenas de munições de calibre .762 e 5.66. A prisão aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, após um cerco tático montado com base de informações de inteligência. Segundo a polícia, os presos são integrantes da facção criminosa e teriam ligação com roubos de veículos e cargas em vias importantes, como a Linha Vermelha e a rodovia Washington Luiz. De acordo com o governo do estado, mais de 140 fuzis já foram apreendidos no Rio de Janeiro somente em 2026. O governador Cláudio Castro afirmou que as operações mostram o trabalho das forças de segurança para retirar armamento de guerra das ruas e destacou a importância de um controle mais rigoroso na entrada desse tipo de arma no país. E uma operação das polícias civil e militar prendeu 11 criminosos nesta terça-feira durante uma ação contra o tráfico de drogas na região da Lapa, no centro do Rio.
A investigação que deu origem à operação durou mais de um ano e foi conduzida pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual. Ao todo, 25 traficantes foram identificados e indiciados. Batizada de Operação Colmeia, a ação faz parte da Operação Contenção e conta com equipes especializadas das polícias civil e militar, incluindo unidades de inteligência e grupos táticos. As investigações apontaram que o tráfico na Lapa era abastecido por outras áreas dominadas por uma facção criminosa e que parte dos envolvidos se escondia em comunidades como Falete, Fogueteiro e Prazeres, onde também há diligências sendo realizadas. Entre os alvos estão suspeitos apontados como responsáveis pela chefia, distribuição de drogas e logística do grupo criminoso. Segundo a polícia, alguns deles não tinham antecedentes, mas eram peças importantes no esquema. A justiça expediu 28 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Os investigados foram denunciados pelo Ministério Público. O governador Cláudio Castro afirmou que a operação é um resultado de trabalho de inteligência e destacou a importância dela para atingir lideranças e a estrutura das organizações criminosas. E agora, mudando de assunto, mais de 5 mil consumidores conseguiram renegociar dívidas durante o mutirão Dívida Zero RJ, realizado entre os dias 9 e 13 de março, em 20 polos de atendimento espalhados por todas as regiões aqui do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 14 milhões de reais em débitos foram renegociados. Confira. A iniciativa reuniu mais de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo foi aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e ajudar pessoas endividadas a reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro. De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, o resultado do mutirão demonstrou a importância da ação para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, a procura superou as expectativas e mostrou que há grande demanda da população por oportunidades de renegociar dívidas. O secretário destacou ainda que reunir empresas de diferentes setores ajudou a criar um ambiente favorável para acordos justos, permitindo que milhares de consumidores voltassem a organizar a vida financeira. Vale lembrar que no ano passado, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e o Procon RJ realizaram 3 mutirões de renegociação de dívidas, 2 deles em âmbito estadual. Ao todo, cerca de 6 mil consumidores foram atendidos e aproximadamente 40 milhões de reais em débitos foram renegociados. Durante o mutirão Dívida Zero RJ, as negociações foram acompanhadas por técnicos dos órgãos de defesa do consumidor para garantir orientação, segurança e transparência durante todo o processo. O objetivo da ação foi ampliar o acesso da população à renegociação de débitos e oferecer uma nova oportunidade para quem deseja reorganizar as finanças e recuperar o crédito no mercado. Ainda falando sobre oportunidade de regularizar a vida financeira, consumidores que estão com dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras têm uma nova oportunidade para regularizar a situação. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira segue aberto até o dia 31 de março, com condições especiais para quem quer quitar os débitos. A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos e oferece vantagens como alongamentos de prazos, redução de taxas de juros, mudança nas condições de pagamento e até migração para modalidades de crédito mais baratas. Durante o mutirão, é possível negociar dívidas em atraso de cartões de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros tipos de empréstimos contratados com bancos ou instituições financeiras. As regras e condições de renegociação são definidas por cada instituição de acordo com suas políticas de crédito. Não podem ser incluídas na campanha dívidas que tenham bens como garantia, como veículos, motocicletas ou imóveis, além de débitos que já estejam prescritos. A negociação pode ser feita diretamente pelos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal consumidor.gov.br, que exige acesso por meio de uma conta gov.br com nível prata ou ouro. Na hora da negociação, o consumidor deve informar qual dívida deseja quitar e solicitar as condições oferecidas pela
pela instituição. Caso concorde com a proposta, um acordo é firmado. Se não estiver de acordo, também é possível apresentar contrapropostas até chegar a uma condição que caiba no orçamento. Para quem quer verificar se possui dívidas em aberto, uma das opções é acessar o Registrato. O sistema do Banco Central do Brasil permite consultar o relatório de empréstimos e financiamentos com a lista de débitos registrados em nome do consumidor junto a instituições financeiras. E o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que já renegociou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em dívidas de ICMS por meio do Refis-RJ. No total negociado, mais de 942 milhões de reais foram liquidados e revertidos aos cofres públicos. Em sua reta final, o prazo de adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários termina no dia 8 de abril. O valor total negociado até o momento corresponde a cerca de 15 mil dívidas tratadas junto à Secretaria de Estado de Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. O Refis-RJ permite que débitos de ICMS sejam quitados em até 90 meses, com descontos em juros e multas que podem chegar a até 95%. O programa contempla débitos de ICMS inscritos ou não em dívida ativa e ocorridos até o dia 28 de fevereiro de 2025. O valor mínimo da parcela é de R$ 2.232,18, sem exigência de valor mínimo para total da dívida. Vale destacar que quanto menor o prazo escolhido, maior o percentual de desconto. Para renegociar débitos não inscritos em dívida ativa, o contribuinte deve entrar no sistema Fisco Fácil, disponível no site da Cefaz-RJ, em fazenda.rj.gov.br, e realizar o login pelo gov.br ou por certificado digital. Em seguida, é preciso clicar em Auto Fisco Fácil e informar o CNPJ, a inscrição estadual ou a razão social da empresa. Depois, o contribuinte deve selecionar os débitos disponíveis e definir o número de parcelas desejado. O sistema também permite realizar a simulação dos parcelamentos. E para quem possui dívidas já inscritas em dívida ativa, o procedimento deve ser feito pelo portal Refis no site da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em pge.rj.gov.br/dívida-ativa-refis-2025. Na página é necessário fazer o login ou criar um cadastro. Em seguida, basta clicar em Aderir à anistia, preencher o formulário com raiz do CNPJ ou CPF e os dados de contato, e indicar as dívidas a serem incluídas, além do número de parcelas desejado. As parcelas vencem sempre no dia 5 de cada mês, a partir do mês seguinte da adesão. E é importante destacar que o contribuinte será excluído do programa caso deixe de pagar mais de 2 parcelas ou atrase qualquer pagamento por mais de 90 dias. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
estaremos de volta. E como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre muito futebol. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a relação de jogadores convocados para os amistosos contra a França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. O treinador deixou Neymar fora, mas chamou Léo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Ryan. Hendrick retorna e Ibañez e Danilo voltam a ser lembrados na última convocação antes da definição para a Copa. Essa é a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Toledo, a gente pode destacar aqui que a gente está tendo uma convocação bem no padrão do Ancelotti, que ele tem os seus jogadores mais fixos e também faz bastante teste. A gente pode destacar aqui, indo de goleiro, que nada fora do comum. Nada fora do comum, mas não que a gente concorde com tudo, não é mesmo? Exato. O Alisson acho que é indiscutível, titular absoluto há muito tempo, titular absoluto também do Liverpool, e não tem muito o que falar. Aí a gente tem o Bento, que vem para ser o terceiro goleiro, aí eu acho que tem muita gente à frente dele, claro, para ser terceiro goleiro, e a gente também tem o Ederson como segundo ali, o goleiro reserva. Exatamente, a gente tem essas duas opções de reserva e eu diria que nenhuma delas é incontestável. Eu acho a convocação do Bento muito contestável, ele já falhou no gol da seleção brasileira e no próprio clube dele ele já não consegue jogar tão bem. E o Ederson já saiu do seu auge há muito tempo, eu acho que aqui no Brasil mesmo, no futebol brasileiro, a gente tem outros nomes bem melhores que esses dois convocados, porém a gente já tem o nosso goleiro principal destacado, então é uma situação que pode ser problemática, mas que não afeta tanto a seleção. Exato, ainda há testes ainda para essa posição, que no caso é o Bento, ainda tem outros nomes correndo por fora, principalmente o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Aí a gente vai para os defensores, que claro, laterais e zagueiros, e a gente começa com o Alexandre, que no Flamengo é muito bem, mas para a seleção eu acho que já passou um pouco da hora, principalmente por conta do físico, que vai ser muito exigido. Exatamente, o físico é muito exigido no futebol internacional e a gente destaca, né, quando ele estava no seu auge físico, jogando lá na Juventus, ele nunca foi uma solução para a seleção. E agora no Flamengo, já embaixo, a gente pode dizer, não que ele esteja mal de maneira alguma, joga muito bem no Flamengo, mas embaixo na relação da própria carreira dele, é meio estranho ele virar essa posição incontestável da seleção. E também na lateral esquerda nós temos o Douglas Santos, que parece que tem vindo sendo um nome de confiança do Ancelotti e jogou bem nas oportunidades que teve. É aquele arroz com feijão de vó, que faz tudo e faz tudo bem equilibrado, como tem que ser um lateral. Aí a gente pode ir para a zaga, a gente tem Bremer, que é uma novidade, claro, já jogou na seleção algumas vezes também, um zagueiro também muito equilibrado. Muito bom, um ótimo jogador, já foi inclusive eleito o melhor jogador da Liga Italiana, melhor defensor da Liga Italiana. Aí pra gente poder já adiantar, a gente também tem o Danilo do Flamengo, que também é um pouco da situação do Alexandre, muito bom, mas no auge não servia e agora serve. A gente tem o Gabriel Magalhães, principal zagueiro da seleção. Ele junto com o Marquinhos, Marquinhos não foi convocado. Marquinhos foi convocado, na verdade, desculpa. A gente também tem o Léo Pereira, primeira convocação, inclusive fez um golaço que a gente vai falar daqui a pouco. O Ibañez, que é a primeira convocação dele na história da seleção. E finalizando, agora partindo para a lateral direita, a gente tem o Wesley, que joga na Roma e está muito bem. Jogando de ala esquerda. Exatamente, está jogando de ala esquerdo. A gente acaba que nesse exato momento não tem nenhum lateral direito de ofício na seleção. No máximo vai ser um ala esquerdo, que era lateral, mas que vai ser improvisado ali, ou também um zagueiro, que pode ser o caso tanto do Danilo quanto do Ibañez. Mas eu acho que a zaga titular eu acho que já está bem fixa. Eu acho que é Gabriel Magalhães junto com o Marquinhos. Eu acho que o Wesley na lateral direita e o Douglas Santos na lateral esquerda. Eu também acho. Agora partindo para o meio campo, a gente tem ótimos nomes. A gente tem o Andrei Santos, nome incontestável da seleção, jogando muito bem no Chelsea. Casemiro nem se fala, renasceu no United. Camisa que vai ser o 5 ali, titular absoluto. Exatamente, né? Muita chance de ser capitão, inclusive. A gente tem o Fabinho também, que é volante, para ele só fazer a comparação com o Casemiro, né? O reserva do Casemiro direto. A gente tem o Danilo, a primeira convocação dele com o Ancelotti, jogando bem no Botafogo.
E a gente tem, para mim, a principal surpresa desse meio campo, surpresa entre aspas, porque é um nome de muito merecimento. Gabriel Sara está jogando muito no Galatasaray, jogando muito nessa Champions League e foi merecidamente convocado para compor o meio-campo da seleção. Tem uma história muito legal, que ele era muito criticado quando jogava aqui no Brasil, foi para a Inglaterra, se destacou, acabou indo para o Galatasaray como uma das contratações mais caras da história do clube e está fazendo esse preço valer a pena, tanto que foi até agora parar na seleção e é um carregador de piano, né? Faz tudo no meio de campo ali. Exatamente, inclusive a gente teve recentemente o primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, jogou muito contra o Liverpool, inclusive seu time venceu. A gente vai para o ataque só para poder finalizar essa convocação, que a gente tem, acho que as principais mudanças, né, Tereza? A gente tem grandes nomes, que a gente tem o Endrick, retorno merecidíssimo, jogando muito bem no Olympique de Lyon. Foi pro Lyon e se renovou, né? Renovou, a gente pode falar parecido com a situação do Casemiro. Gabriel Martinelli, vem muito bem no Arsenal nesse ano. Muito regular. Exatamente. Igor Thiago, novo nome na convocação. Também. Ótimo nome, grande temporada sendo realizada. Luiz Henrique, sempre jogou muito bem pela seleção, a gente não tem acesso a ele no Zenit, mas na seleção vai muito bem. Matheus Cunha, comendo a bola também no United, muito bem. João Pedro, que inclusive foi esquecido, que o Ancelotti terminou a convocação e depois... E tem o João Pedro também. Aí o Rafinha, principal nome da seleção atualmente. Exato. A gente tem Vinícius Júnior, né? Um dos principais jogadores do mundo. Que na seleção, infelizmente, até agora não rendeu. A gente espera que ele ainda renda. Exatamente. Que a situação aí a gente tem uma das principais novidades para mim, que se destacou muito no Brasil, está se destacando na Inglaterra e mereceu muito essa convocação, que é o Ryan. Exatamente, o jogo saiu de grande fase aqui do Vasco, já falava em convocação, enquanto ele estava jogando no Vasco, no final ali da temporada passada, que ele estava jogando muito bem realmente, e agora veio esse reconhecimento, veio essa conquista para ele, primeira convocação para a seleção, e diria que é um grande nome, um expoente para poder estar nessa lista da Copa do Mundo. Destaca, claro, que o Estevão não está nessa convocação porque está machucado, e o Ryan pode estar ali naquela vaga. Porém, ele também é aquele jogador... vaga disputada. Exatamente, mas eu destaco também que ele é um jogador polivalente, né? Ele jogava de centroavante aqui no Vasco, então tem a possibilidade de também disputar pela seleção. E agora vindo para o futebol brasileiro, a noite de sábado foi de festa para o torcedor do Flamengo. Além de aproximar o rubro-negro do líder São Paulo, a vitória por 3-0 sobre o Botafogo no estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro, mantém o rival nas 4 últimas colocações, o Z4, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito bom do Flamengo, mas, por outro lado, um jogo muito ruim do Botafogo. Tem muita gente, inclusive, falando que o Flamengo, na verdade, tirou o pé. Esse jogo poderia ter tido um resultado ainda maior para o Flamengo. Eu assisti o jogo e realmente deu essa impressão de tirar o pé, porque o Flamengo já faz o terceiro gol no iniciozinho do segundo tempo. O Botafogo estava com um a menos, porque o Barbosa foi expulso no finalzinho do primeiro. Então, realmente, foi um jogo que o Flamengo deu aquela aliviada para não ficar a situação mais complicada. E eu só boto o Botafogo mais nesse caos. Mas tem aquele tópico, né, Toledo? O Flamengo jogou muito bem em todas as situações, mas o portal possivelmente foi aberto. Exatamente. Porque o Léo Pereira fez um golaço de falta, belíssimo gol, mas que o Flamengo tem essas situações, né? Quando faz gol de falta, que é uma raridade, não só no Flamengo, mas em todo o futebol brasileiro, falam que abre o portal, aí o time entra numa crise ou sai dela. Exatamente, teve essa história aí e parece que sempre se confirma. A gente teve em 2023 a situação que o Flamengo tinha fechado o portal, logo em seguida o Arrascaeta faz um gol de falta contra o Atlético Mineiro, não sei se você lembra, que logo em seguida tem uma crise muito bizarra no vestiário. O Pedro leva um soco de um dos preparadores físicos da equipe do Sampaoli e o portal ali, aí começa a tudo desmoronar do anda do Flamengo. Agora a gente vai continuar acompanhando aqui para ver se esse portal abriu ou fechou. A gente ainda está nessa dúvida aí, mas a gente segue acompanhando. E o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2 neste domingo, em um jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu atrás no placar, mas foi para cima e com gols de Hércules, Canóbio e Guilherme Arana, conquistou a vitória no Maracanã. Com o resultado, o time chegou aos 13 pontos e assumiu a 2ª colocação na tabela de classificação. Toledo, eu diria que é um resultado muito importante para o Fluminense, um jogo muito importante para o time, mas que teve uma emoção desnecessária. O Fluminense começou ali perdendo, depois o jogador do Zapelli, camisa 10 do time adversário, ele agrediu, né? Fez uma agressão muito feia, inclusive com o Samuel Xavier.
Samuel Xavier, que inclusive retribuiu a agressão ali. Foi aquela... Pô, o Samuel Xavier, ele chega a pisar no Zapelli. Exatamente. Aí eu acho que o Zapelli, ele fala, caramba, o cara está me pisando, foi lá e tentou chutar É uma ele. situação que, na minha opinião, tinham que ter sido os dois expulsos. Expulsão justíssima do Zapelli, mas eu acho que tinham que ter sido os dois. Mas o Fluminense não tem culpa disso e depois teve essa emoçãozinha desnecessária, conseguiu virar o jogo, fazer o 2-1, depois tomou o empate, que essa que é a parte da emoção desnecessária, esse empate que o Fluminense tomou no segundo tempo, que é justamente essa emoção desnecessária, mas aí no finalzinho do jogo o Tricolor conseguiu vencer e, apesar de todas as situações, conseguiu sair com a vitória, que era o mais importante, e se aproximar da liderança do campeonato. E mantém essa boa fase que o Zubeldia tem construído ainda no Fluminense. E para finalizar, também no domingo, mesmo dia do jogo do Fluminense, em um jogo maluco, o Vasco empatou com o Cruzeiro por 3-3 no Mineirão. Christian abriu o placar para o Clube Mineiro e o Cruz Maltino virou com 2 gols de Caio Barros, que foi expulso no lance seguinte. Com 1 a menos, o time de Renato Gaúcho sofreu um empate após uma cabeçada de Chico da Costa, mas voltou à frente do placar aos 40 minutos da etapa final, em um chute de Brenner que desviou na marcação antes de entrar. Mas nos acréscimos, Japa deixou tudo igual para o Cruzeiro e empatou o jogo, selando o placar. Toledo, a gente pode destacar que esse jogo aqui foi uma loucura. O Vasco começou muito mal, na realidade o Cruzeiro começou muito bem, mas aí depois que tem a parada técnica, o jogo muda completamente. O Vasco toma as rédeas da partida e consegue empatar com o Caio Barros, que estava sendo o herói. Mas aí depois ele vira vilão, aí o Vasco acaba perdendo o controle e deu no que deu, né? 3-3. Foi um jogo muito intenso, com certeza um dos melhores jogos da rodada, mas a gente tem que citar, fazia tempo que a gente não falava da arbitragem, que nesse jogo errou bastante. O Vasco, pode dizer, sofreu um pênalti e não foi marcado. O Andrés Gomes, ele sofre a famosa obstrução, só que foi bem acima de uma obstrução, né? Foi com o braço no peito do próprio Andrés Gomes. E era um pênalti claro que também não foi marcado. E acabou que esse lance foi no primeiro tempo e a situação toda, todo esse caos, toda essa virada no sentido que o Vasco consegue ir bem, acontece no meio do primeiro tempo para o final do jogo. Então a gente pode perceber que realmente a partida do Cruz Maltino foi muito prejudicada por essa situação e além disso também tiveram reclamações de expulsões que não foram marcadas, um lance em cima do Tietê, um outro pênalti que também não foi dado. Também tem uma reclamação da arbitragem do Cruzeiro, que também pede um pênalti pelo Caio Barros, inclusive. Então, foi um jogo de uma arbitragem muito ruim, mas que a gente botar na balança, o Vasco, teoricamente, acabou sendo um pouco mais prejudicado. Porém, fora de casa, conseguiu um ponto ainda com um jogador a menos, eu diria que é um resultado positivo. Aqui, é claro, muito qualificado, mas que não está numa fase muito boa, tanto que o técnico Tite foi demitido. Mas é claro, dá para ver uma evolução clara agora no Vasco, principalmente depois da chegada do Renato Gaúcho. Exatamente, Toledo. Mas com essas informações, nós encerramos esse Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Gente, muita coisa e muito obrigada também, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Prazo para declaração do Imposto de Renda 2026 começa na próxima segunda-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu?
E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Gente, estamos chegando aí ao meio de mais uma semana. E, claro, a gente quer saber como é que fica a quarta-feira, o tempo e também as temperaturas aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Olha, fiquei sabendo que a tendência para amanhã segue a mesma de segunda e terça-feira, é isso mesmo? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, eu já adianto aqui que o dia em todas as cidades da nossa região de cobertura vão ser parecidos. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e também com a noite com bastante nuvens. Os termômetros vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E em Petrópolis, como eu adiantei, o dia vai seguir essa mesma tendência. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, com aumento das nuvens já pela manhã. E durante a noite, o céu também vai ficar com muitas nuvens. As temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira vai ser de um dia de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. Diferente das cidades da região serrana, a previsão indica que a noite vai ser com poucas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta vai ser com bastante nuvens o dia todo, com aberturas de sol. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Ou seja, Mariana, as temperaturas bem mais altas do que a gente até tinha se acostumado nas últimas semanas, onde as temperaturas registradas estavam bem abaixo do normal. Pois é, Gabriel, o que a gente pode reparar também é que as temperaturas mínimas, principalmente aqui na região serrana, estão bem abaixas ainda, né? Ali em Nova Friburgo, a temperatura mínima é 16 graus para amanhã
e nas outras cidades, Petrópolis e Teresópolis, 17 e 18 graus. Então, assim, em alguns períodos do dia, você precisa usar um casaquinho, uma roupa assim um pouquinho mais quente, mas ao longo do dia, à tarde ali principalmente, vai estar com sol, não tem previsão de chuva, então as temperaturas tendem a ficar realmente mais altas, como você trouxe. Mas, Gabriel, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. A participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas para nós pelo nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.